Muito boa tarde a todas e a todos, Senhora Ministra do Ambiente e Energia, Senhora Ministra da Justiça, Senhor Ministro da Agricultura e Pescas, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva, em si cumprimento todos os autarcas aqui presentes, e que são muitos, saudando o espírito de colaboração que temos mantido com as autarquias locais para, como aqui descreveu, de forma, enfim, simbólica, resolver muitos dos problemas que apoquentam o cotidiano de portuguesas e portugueses que enfrentam ao longo do seu dia-a-dia desafios que os poderes públicos têm a responsabilidade de ultrapassar e muitas vezes de o fazer em sentido de convergência, parceria e colaboração. E este Governo tem privilegiado muito essa relação de proximidade e parceria com as autarquias locais, porque muitas vezes é a melhor forma de, precisamente, dar resposta àquelas que são as necessidades sentidas por parte das populações e das instituições. Nesse contexto, quero também agradecer todas as outras entidades aqui presentes, nomeadamente as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, e aqueles que aqui já passaram e representam o grupo de trabalho que promoveu esta estratégia. Não há dúvida nenhuma que o desafio que nós lançamos foi um desafio exigente também ele. Ao Presidente do Grupo Águas de Portugal, o professor Carmona Rodrigues, que o coordenou, mas também ao Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, ao Presidente da Empresa de Desenvolvimento de Infraestruturas do Alqueva e ao Diretor-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural, o de promoverem um enquadramento estratégico para obtermos uma resposta a uma velha questão, e permitam-me aqui até um apontamento mais pessoal, com a qual eu me confrontei quando era líder da oposição e decidi abalançar-me a percorrer o país de uma ponta à outra, estando como estive nos 308 municípios de Portugal. De Portugal continental e de Portugal insular, nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Em praticamente todos os concelhos do país, fui confrontado com questões de gestão da água. E muito rapidamente cheguei à conclusão, que aliás não era nova, que muitos partilham, de que em Portugal não há um problema de falta de água. Há um problema de falta de capacidade de gestão da água. Nós temos, como aliás ficou bem plasmado nos números que aqui ficaram há pouco ilustrados, nós temos uma disponibilidade de recurso que só utilizamos em 10% para todas as atividades de utilização. Não é só para a agricultura. Aqueles 73% de utilização são de 10% da disponibilidade, não são de 100%. E, portanto, em muitas ocasiões fui interpelado, eu próprio, perguntando-me, mas o que é que falta fazer? Porque é que nós não fazemos qualquer coisa para resolver este problema que parece paradoxal? Se nós, afinal, temos o recurso, porque é que temos tantos problemas de adaptação e gestão até com, e já aqui foi dito, com as alterações climáticas, com as questões da sustentabilidade ambiental, com a preservação da biodiversidade, mas também com a ocorrência de fenómenos extremos de cheia ou de seca, mas também com a falta de água para abastecimento e consumo doméstico, para as famílias, ou para consumo industrial, para as empresas, ou para consumo de atividades turísticas, ou para consumo agrícola, do setor agropecuário que nós consideramos estratégico, como aqui também foi dito agora, numa perspectiva de sermos também mais autónomos e independentes do ponto de vista alimentar.
Como é que nós respondemos ao desafio de ocupar o território, de inverter a tendência de abandono do território por falta de atividade económica, muitas vezes também proveniente por falta de recursos hídricos disponíveis para alimentar essa atividade? Como é que nós, de alguma maneira, podemos utilizar o nosso poder de decisão, de gestão daquilo que é de todos, talvez não para colhermos resultados e louros no imediato, mas para deixarmos àqueles que aqui estarão daqui a 15, 20, 30, 40 anos os instrumentos para terem um país desenvolvido, para terem um país atrativo, para terem um país que não esteja despovoado, para terem um país coeso do ponto de vista territorial, social e económico, para terem um país viável, um país onde vale a pena viver, um país com índices de criação de riqueza que seja suficiente para não deixar que os seus filhos vão para fora à procura de uma oportunidade. Um país que atraia de fora para dentro e não um país que deixe sair de dentro para fora. Um país que aproveite o seu. Foi assim que nasceu esta estratégia. Eu tenho que dizer aqui, por isso eu disse que tinha este apontamento pessoal, esta estratégia nasceu na oposição. É que a democracia é isto mesmo. Nós devemos pensar, devemos refletir, devemos ouvir, devemos projetar e depois, quando temos o instrumento de poder mudar as coisas, o rumo das coisas, devemos utilizá-lo. E devemos utilizá-lo aproveitando toda a capacidade instalada. É verdade que eu lancei este desafio aos ministros do Governo, mas eles sabem que o desafio era para ir buscar a capacidade instalada na administração, que está aqui à minha frente, e para ir buscar a capacidade instalada nas autarquias locais, que está aqui à minha frente, e para ir ouvir a capacidade instalada nas universidades, na academia, nas instituições do setor público e privado, do associativismo, daqueles que no dia a dia vivem no terreno esta realidade e que podem aportar o conhecimento técnico-científico e também o conhecimento real, de experiência feita. E foi isso que estes senhores andaram a fazer num tempo recorde, é verdade. E num tempo recorde porquê? Porque nós queremos aproveitar ao máximo, não só para recuperar o tempo perdido, mas também para aproveitar os instrumentos de financiamento. Nós estamos a falar de um investimento que até 2030 ronda aos 5 mil milhões de euros. E nós temos alguns instrumentos de financiamento que estão disponíveis que queremos aproveitar. E queremos ir à procura de outros para preencher a parte que ainda não está assegurada. E queremos depois que se comece já hoje a preparar o financiamento para a década seguinte, de 2030 a 2040. Para que a estratégia tenha sequência. E já sabemos que não vamos ser nós que a vamos executar. Cá estará. Nós tencionamos ficar aqui mais uns anos, mas daqui a uma década haverão de estar aqui outros. E nesta altura, com certeza, que é preciso que este instrumento, esta estratégia, com esta envergadura, possa ter a sustentação técnica, política e financeira para poder ser executada, para poder, digamos, levar os seus objetivos até ao final. E por isso eu quero aqui dizer-vos que fico muito agradado por perceber que esta interação institucional até o momento ocorreu de forma muito produtiva. Espero que continue. Aquilo que nós estamos aqui hoje a lançar é uma estratégia que é para ser objeto de um diálogo com a sociedade, de um diálogo com as outras forças políticas, de um diálogo com o país, para poder ser executado. É um convite a projetar uma verdadeira transformação estrutural em Portugal. Esta é uma transformação estratégica e estrutural do nosso país. O que nós queremos é que, para as próximas décadas, o país tenha
capacidade para lutar contra os efeitos negativos que as alterações climáticas comportam, para que o país possa aproveitar os seus recursos naturais, exponenciando a sua capacidade produtiva na indústria, a sua capacidade produtiva na agricultura, a sua capacidade produtiva no turismo, a sua capacidade de poder dar mais bem-estar às pessoas através de uma melhor utilização da água e da reutilização da água para outras tarefas, que também já foi aqui dito, nomeadamente tarefas urbanas, de limpeza urbana, desde logo, que as autarquias tão bem conhecem, cuja fatura também hoje representa um custo, cuja eficiência do seu trabalho deve, no futuro, diminuir. A eficiência significa a diminuição das perdas, mas também significa a melhor utilização do recurso que está disponível, incluindo nele a água reutilizada. Para quê? Para aquelas que são as tarefas conciliáveis com essa utilização. Nós pretendemos depois fazer uma outra coisa, também muito intimamente ligada à coesão territorial. É que se é verdade que nós temos o recurso disponível, é verdade que ele não está disponível de igual modo em todo o território. E a verdade é que ele abunda, vamos chamar assim, por excesso, se calhar, em alguns sítios e por defeito, por raridade, noutros. E o objetivo desta estratégia é que aquele mapa que há pouco aqui estava, quase todo azul, fique mesmo todo azul. E este azul aqui não tem mais nenhuma conotação, nem sequer estamos em tempo muito propício para isso. Mas aquilo que nós pretendemos é que, de facto, o país também tenha, a esse nível, um índice de coesão verdadeiro. Que as oportunidades se possam espalhar por todo o seu território. E isso vai acarretar também um certo espírito de solidariedade que está subjacente a esta estratégia. Esta também é uma estratégia de solidariedade. Eu quero aqui dizer isto, olhos nos olhos, aos autarcas que aqui estão de todas as zonas do país. Nós precisamos de olhar para esta estratégia sem pensarmos apenas no nosso território, no nosso concelho e na nossa região. Nós precisamos olhar para esta estratégia a olhar para todo o país e, sobretudo, a olhar para aqueles que têm mais dificuldade. Se nós não somos capazes de estar assim, se nós não formos capazes de estar assim, nós vamos arranjar pedras no caminho desnecessárias e vamos demorar mais tempo a executar a estratégia e, se calhar, até vão ficar coisas por executar. E esta é uma daquelas estratégias que, depois de começar, não pode falhar. É um daqueles dossiês, é um daqueles objetivos que deve mobilizar o país todo e deve mesmo ser cumprido e executado. Porque nós estamos a falar, objetivamente, de bem-estar, de igualdade de oportunidades, de justiça social, de desenvolvimento económico, de capacidade do país criar mais riqueza e, criando mais riqueza, poder ser mais justo. É disto que nós estamos a falar. Nós temos de olhar para a água e para a gestão da água que une o país, une as regiões, une as pessoas, une o nosso tempo e o tempo futuro. É isto que nós estamos aqui a fazer hoje. Este lançamento é um lançamento que nos deve motivar e mobilizar para um trabalho nacional que é absolutamente crucial. Eu digo-vos que se nós não formos capazes de levar por diante esta estratégia, evidentemente não precisamos estar de acordo em tudo, nem vamos estar,
E evidentemente que há aqui um ou outro aspecto que é suscetível de acerto, de poder ser aprimorado. Há desde logo também as questões financeiras, que têm uma gestão importante, mas se nós não formos capazes de o fazer, nós vamos deitar por terra outros objetivos. E alguns já foram aqui hoje focados. Eu tentarei, de uma forma rápida, ilustrar alguns. É através de uma estratégia como esta que nós vamos ter ou não ter capacidade para reter mais talento no nosso país no futuro. Eu gostava que interiorizassem e refletissem e amadurecessem esta ideia. É também por aqui que passa o futuro de Portugal. E o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. E o retrato social do nosso país no futuro. É também por aqui que vai passar uma parte significativa da competitividade da nossa economia. Porque também por aqui vai passar maior capacidade de produção energética, maior capacidade de alimentar várias das cadeias produtivas em vários setores de atividade económica do nosso país e de nós podermos ser ou não mais competitivos do que os outros e de podermos estar ou não estar nos mercados a atrair cotas de mercado e conquistar cotas de mercado. Isto tanto vale para a produção agrícola, para a produção pecuária, para a produção industrial, para a produção turística, para a atração de turistas. Nós devemos olhar para esta estratégia e ver nela um dos esteios do equilíbrio financeiro do país a médio prazo. Para nós termos um país equilibrado do ponto de vista financeiro, para termos contas públicas equilibradas, nós precisamos desta sustentabilidade. A água que une também une estas coisas todas. Este projeto é muito mais do que o projeto da água. É o projeto da água neste projeto de desenvolvimento do país. Este projeto é um projeto de sustentabilidade. Este projeto é um projeto de congregação da responsabilidade política dos poderes públicos e do dinamismo da iniciativa privada. Este projeto é um projeto que simultaneamente garante a coesão territorial, garante o alicerce do Estado Social e garante o desenvolvimento económico. É, de facto, um grande projeto. E eu queria, aqui nesta ocasião, em que também tinha aqui vários apontamentos para poder dedicar a várias zonas do país os investimentos que estão previstos, mas já ficaram quase todos, ou muitos deles aqui retratados, dizer-vos que do norte do país ao Algarve, passando pelas regiões autónomas, dos grandes investimentos que são necessários aos pequenos, aquilo que aqui foi dito pelo Sr. Ministro da Agricultura é absoluta verdade. Há presidentes de Câmara que estão aqui que sabem muito bem que a manutenção ou atração de determinadas atividades económicas para os seus territórios está dependente de uma chácara, de um açude, de uma pequena ligação que vai viabilizar um perímetro de rega. E isso faz toda a diferença naquele território. E, portanto, esta estratégia junta os grandes projetos com os pequenos projetos. E junta do norte até ao sul. Evidentemente com características diferentes. Precisamente porque as disponibilidades no território também são diferentes. As características também são diferentes. E eu repito e renovo aqui o apelo à solidariedade. Algumas regiões ficarão a olhar quando o plano de investimentos for conhecido com mais detalhe, ficarão a olhar e dirão, mas porquê é que vai tanto para ali e vai menos para lá? É porque tem que ser. É porque tem que ser para que onde há cheias haja menos cheias e onde há seca haja menos seca. As coisas são assim. E, portanto,
Eu termino dizendo-vos que, neste espírito de coesão, neste espírito de solidariedade, neste espírito de futuro, neste espírito de ambição, neste espírito de progresso, neste espírito de desenvolvimento, estamos todos convocados para estar dentro e para não falhar. Estamos mesmo. Estamos convocados para fazer parte desta estratégia e para poder ajudar a concretizá-la no terreno. Nós não temos tempo a perder. Nós estamos em 2025, temos já nem 5 anos para cumprir os objetivos de 2030. É já amanhã. Temos que começar já. É verdade que algumas coisas já estão no terreno, ainda há pouco aqui mencionaram decisões do Conselho de Ministros já desta semana que passou, e algumas que já foram tomadas nos meses anteriores, desde logo a cimeira que fizemos com Espanha em Faro e todos os instrumentos de acordo que celebramos, a começar precisamente pela gestão dos recursos hídricos. Não foi, esta estratégia já incorpora decisões tomadas e algumas que já vinham de trás, também não há nenhum problema em reconhecer isso, pelo contrário, mal era que tivéssemos partido do zero, não partimos do zero. Havia muitas coisas que estavam programadas e projetadas. Mas o que eu quero aqui com isto dizer é que para 2030 já falta muito pouco tempo. E para 2040 também não falta assim tanto. Portanto, é mesmo preciso arregaçar as mangas e da parte do Governo nós faremos a nossa parte, da parte das entidades eu sei que também estão muito motivados, da parte das autarquias não tenho dúvida, da parte das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional também sei bem da motivação. Os senhores secretários de Estado, não os mencionei, mas estão naturalmente ligados ao esforço dos senhores ministros e de todo o Governo, e as populações. E para elas vai a minha última palavra. Para as populações, para as associações cívicas, sociais, empresariais, para aquilo que normalmente se designa a sociedade civil. Se calhar a melhor designação é dizer a sociedade. A sociedade toda. É mesmo importante que também se possa fazer esta pedagogia que sai daqui hoje. Se possa dizer por este país fora que há um objetivo, que há uma ambição, que há uma estratégia e que nos cabe a todos executá-la. Que nos cabe a todos compreendê-la, que nos cabe a todos difundi-la, que nos cabe a todos explicá-la e que nos cabe a todos também executá-la. E que muitas vezes é com estratégias destas, com objetivos, com calendários, com medidas, com programas como estes, que mesmo que a pessoa que temos à nossa frente não sinta no dia seguinte o seu problema resolvido, que também lhe podemos alimentar a esperança de que vários dos seus problemas podem vir a ser resolvidos apesar disso no futuro. Porque a pior coisa que nós podemos fazer é alimentar falsas expectativas. A pior coisa que nós podemos fazer é às vezes dizer às pessoas que é fácil resolver os problemas. Alguns são, mas a maior parte são muito difíceis. E os que são mais difíceis são os que demoram mais tempo. Os que são mais difíceis são os que exigem mais perseverança, são os que exigem mais tenacidade, são os que exigem mais, como agora se diz muito bem, resiliência, também é uma das palavras-chave da estratégia. São os que exigem maior foco. E aquilo que eu vos digo em nome do Governo é que nós estamos objetivamente focados em resolver os problemas das pessoas e em construir um Portugal no futuro.